Tivemos um jogo até bem disputado, bem animado entre Fluminense e Vasco no Maracanã, mas um público muito pequeno, pouco mais de 25 mil presentes, pouco mais de 23 mil pagantes. E isso precisa ser analisado, tem que ser discutido. O Maracanã é caro demais. O Maracanã é caro para o Flamengo, que tem uma média de público de quase 60 mil pessoas. Foi assim no ano passado, mesmo sem ganhar nenhum título. O Maracanã é caro ainda mais para o Fluminense, uma média de 30 e poucos mil torcedores por jogo no último Brasileirão, numa temporada que foi bicampeão carioca e ganhou a Libertadores da América. Ou seja, muitas taxas, muitas despesas. Se não tiver, no mínimo, 40, 50 mil pessoas, jogar no Maracanã é suicídio. Não combina com o futebol profissional. E dois times com torcida levarem tão pouca gente por conta de outras questões, olha, é menos profissional ainda. E vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o apoio do Rei do Pitaco. O Rei do Pitaco, que é o novo patrocinador do América de Natal. Olha que legal, o América de Natal tentando voltar à Série C e a sua fanática torcida feliz da vida agora com esse novo patrocínio com o Rei do Pitaco. Então, parabéns aí ao América, que tem agora o apoio do Rei do Pitaco, que também apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. E você pode dar muitas pitacadas. Tem Palmeiras e Flamengo nesse domingo, né? Nada mal. E você pode escolher ali quem vai vencer, se é o Abel Ferreira, se é o Tite, combinar a vitória de um dos técnicos ou o empate entre eles com finalizações de um dos atacantes, com gols, com defesas, com gols sofridos ou não pelos goleiros, enfim, são várias combinações que você pode encontrar no Rei do Pitaco. Na minha conta no Instagram, @MauroCesar000, você tem ali várias dicas, também no meu Twitter, que é @MauroCesar. Então dá lá uma conferida, acesse o link que está aqui embaixo, o QR Code na tela, e aí é só torcer com o Rei do Pitaco. Gente, o público desse jogo foi um negócio assim meio constrangedor para um duelo Vasco-Fluminense, sendo o Fluminense o atual campeão da Libertadores da América. Eu reproduzo aí o tweet da Cris Desate do fim de jogo, está sempre lá no Maracanã, nos estádios do Rio de Janeiro. Público e renda de Fluminense e Vasco, 25.842 presentes, 23.123 pagantes, uma renda de R$1.443.877,50. Um público que teve aí que pagar ingressos ao preço médio de R$62,44. 62,44 foi o preço médio do ingresso para essa partida disputada no Maracanã. Um público muito pequeno, um público muito diminuto, um público que não dá para ser. Eu vou mostrar para você agora aí, o que o Rodolfo Rodrigues, nosso amigo, companheiro, ótimo jornalista, o rei das estatísticas do Rodolfo, grande parceiro, publicou no finalzinho do ano passado, dia 7 de dezembro, na sua conta no Twitter também. Média de público do Brasileirão 2023. Você vê aí o Flamengo com 57.984 torcedores por jogo, quase 58 mil. Lembrando que o Maracanã, a capacidade real dele é 63, 65 mil no máximo. Aquela história de 78 mil é mentira. Porque nunca disponibilizam tantos ingressos, que tem camarote, tem cadeira cativa, tem isolamento de milhares de assentos para colocar a torcida visitante. Então é 60 e poucos mil ingressos. Então o Flamengo tem uma taxa de ocupação muito elevada. Teve no ano passado, tem tido, né? Então você vê que o Maracanã, para o Flamengo, que põe tanta gente, é caro. É caro. As despesas são absurdas. Aí vem o São Paulo, com 43.837, também com a campanha fraca no Brasileiro, mas ganhou a Copa do Brasil, a torcida compareceu. O Corinthians com também uma média muito boa, 38.675, com a campanha fraca, mas o estádio comporta 45 mil pessoas aproximadamente. O Bahia, ótima média do Bahia, 36.932, que também lutou contra o rebaixamento, a torcida do Bahia compareceu. O Fortaleza, 33.498, olha a força do Nordeste aí. O Grêmio com 33.294, vice-campeão. O campeão Palmeiras com 33.167 de média. O Atlético Mineiro, 33.070. O Cruzeiro, 32.223. O Fluminense, 10º dessa lista, 32.167. Mesmo jogando no estádio que comporta mais ou menos o dobro disso aí. Então, uma taxa de ocupação baixa do Fluminense, cerca de 50%. Mas no Campeonato Brasileiro não foi tão bem. Gente, a torcida estava motivada, o time foi avançando na Libertadores, esteve sempre entre os mais bem colocados do Brasileiro e ganhou a Libertadores. Né? Botafogo, 29.398, Vasco, 27.805, mas jogando em São Januário, que comporta menos torcedores do que o Maracanã, muitos jogos em São Januário, o Inter 26.400, o Coritiba 23.228, o Atlético Paranaense 23.197, o Cuiabá 16.882, o Santos 12.148, o Goiás 10.002, o América 6.702, o Bragantino 6.084 torcedores
as médias aí de público do último campeonato brasileiro. E aí teve essa briga toda, que é uma briga antiga, que impediu que fosse meio a meio o estádio. O Fluminense, ele usa o lado direito, o setor sul, desde que esse Maracanã novo foi erguido, e ele passou a dividir com o Flamengo ali a responsabilidade de gerir o estádio. Lá desde 1950, quando o verdadeiro Maracanã foi inaugurado, a torcida do Vasco ficava do lado direito e do Flamengo do lado esquerdo, tá? Para você entender. Então, Flamengo e Vasco não tinha problema. Flamengo à esquerda, Vasco à direita. O Fluminense ficava sempre à esquerda, mesmo ao lado da torcida do Flamengo. Mas quando era Fla-Flu, o Fluminense mudava de lado. E o Botafogo sempre do lado direito. Quando jogava Botafogo e Vasco, o Vasco ficava na direita, o Botafogo mudava para o lado esquerdo. O Botafogo mudava de lado. E o América ficava do lado direito também, e quando jogava contra Botafogo ou Vasco, no Maracanã, ele ia para o lado esquerdo. Isso já era assim, tradicional e tal. O Fluminense, quando ele definiu que junto com o Flamengo ele seria ali o gestor do Maracanã, pelo menos de forma provisória, já que ainda não é uma gestão definitiva, ela vai sendo renovada, ele escolheu ficar daquele lado para personalizar o lado direito, para ter motivos tricolores ali, a iluminação do estádio, inclusive, muda, né? Enfim, e criar o hábito do torcedor do Fluminense ficar naquele lado, que é um lado diferente do Flamengo. O pessoal do Flamengo à esquerda, o Fluminense à direita. E o Vasco não aceita isso, alegando que a tradição, 1950... Eu respeito muito as tradições do futebol, mas nesse caso o Maracanã não existe mais, gente. Esse estádio é outra coisa, só tem duas coisas do Maracanã ali, o nome e o local. E o local é Maracanã porque o bairro é Maracanã. Então não vai chamar outra coisa qualquer, Copacabana, entendeu? Ou Rocha Miranda. Essa é a realidade. Então, o Vasco se apegando a isso, ele exigiu o quê? Meio a meio, mas no meu mando eu vou ficar do lado direito. O Fluminense fala, não, eu sou um gestor do estádio, eu não aceito. E não entram num acordo. Porque o mais importante, cara, é ter público, ter torcida. O que foi melhor? O que é melhor? O Vasco ter hoje, imagina hoje, a torcida do Fluminense não compareceu em grande número. Que eram 4 mil e poucos vascaínos. Então significa que foram 20 mil, 21 mil tricolores ao estádio. Não mais do que isso, certo? É matemático. Imagina se hoje o Vasco leva para o Maracanã 40 mil pessoas e o Fluminense leva 20 mil. E você tem 60 mil e 2 vezes mais torcida do Vasco. Não ia levar isso tudo, mas que levasse mais, que levasse 30 e o Fluminense 20. Não seria muito melhor para o Vasco ter mais gente apoiando, torcendo e gritando pelo clube, mesmo ficando do lado esquerdo, os 2 jogos contra o Fluminense, do que ao contrário? Ter 4 mil torcedores apenas? Veja aí, você está vendo aí, ó. Essas imagens são também da Cris Desate, do fim de jogo. Confira as 2 torcidas. Você viu, né? A torcida do Fluminense ali com muitos claros na arquibancada, público pequeno, é do Vasco confinado, naquele pedacinho dos visitantes, que é onde ficam os torcedores de times de outros estados quando enfrentam o Fluminense no Maracanã. A pena. Agora, isso não é profissional, isso não faz sentido. E mais, o Maracanã é muito caro. E essa discussão é uma discussão que precisa existir. O Fluminense está tendo prejuízo. Vamos ver como é que vai ser o resultado final, o resultado financeiro final desse jogo. Porque na primeira rodada do Brasileiro, o Fluminense jogou contra o Bragantino e teve um prejuízo de R$ 313.134,79, que foi um público de total de 17.645, né? Que compareceu ao estádio, um público pequeno, né? E uma renda de 834.592,50. É pouca gente. Não dá para abrir o Maracanã para 18 mil pessoas, 17 mil pessoas, 25 mil pessoas, não vale a pena. Antigamente o Maracanã recebia públicos menores ainda e era prejuízo, mas era bancada pelo Estado, era a Suderj que era a gestora, antes era a DEG, depois Suderj. A DEG, administradora de estádios da Guanabara, depois Suderj, Rio de Janeiro, quando o Estado da Guanabara se fundiu ao Estado do Rio de Janeiro, e aquilo era uma coisa do governo. Não faz sentido. Esse Maracanã ele é mais caro do que o original, que é um estádio de Copa do Mundo, feito por evento da FIFA, feito com uma série de exigências da FIFA. Então, abrir o estádio custa uma nota, gente. E tem vários
tem ingresso de graça, tem descontos 1.000 no borderô. Eu vou pegar aqui o borderô do Fluminense contra o Bragantino, né? E vou ler para vocês alguns itens aqui, ó. Veja só. Taxa da FERJ, Federação do Rio, 39.697. Fluminense e Bragantino, tá? Aí INSS, 41 mil, taxa de arbitragem 23.580, INSS da arbitragem 4.716, reembolso da arbitragem 9.643, despesa operacional 22 mil. INSS da despesa operacional 4.400, delegado 3 mil. INSS do delegado R$600. Seguro do público 564. Credenciamento R$2.800 para credenciar as pessoas que trabalharam no jogo. Exame de doping, controle de doping 4 mil. Ingressos, para confeccionar os ingressos, 61.223. Gente, faz um ingresso virtual, um ingresso digital. Tem que fabricar o ingresso. Como é que 61 mil? Taxa dos bombeiros, 4.187. Despesas do estádio, 882 mil. Gente, a despesa do estádio foi 882 mil e a renda de Bragantino e Fluminense foi 834 mil. Só a despesa do estádio foi maior do que a arrecadação do jogo, pô. Ingresso promocional, 19.200. Camarote promocional, 21.440. Supervisor de protocolo da CBF. Esse cara custou 2.150. Então você tem várias despesas de borderô, vários descontos, né? E como é que faz? Como é que você vai jogar no Maracanã dessa maneira? Não dá, não tem condição, não faz sentido, não faz nenhum sentido. Então, se o Maracanã é grande demais para o Fluminense, na maioria dos jogos, isso é uma realidade. Para o Flamengo é caro também, o Flamengo ocupa quase todo o estádio na maioria dos jogos. De vez em quando acontece como contra o São Paulo, um público aquém do que poderia ser, porque o preço do ingresso não estava proporcional à demanda, à procura. Os dirigentes têm que ter a capacidade também de ajustar o preço de acordo com o jogo, para que você atraia o torcedor que não pode ir a todos os jogos, ou que não pode ir a jogo nenhum porque o ingresso é caro, ou cria uma facilidade maior para o sócio-torcedor. Olha, esse jogo não vai ter tanta demanda. Vou criar uma promoção, o torcedor pode trazer um amigo que não é sócio pagando o valor X. O valor não é muito caro. Pô, esse cara vai no jogo, de repente, ele resolve se associar também. Enfim, criar maneiras de sempre ter o estádio cheio. E o que fizeram nessa briga de Fluminense e Vasco, que é antiga, foi trabalhar para que o público não fosse bom. Porque se foram aí 21 mil torcedores do Fluminense e fossem 30 mil do Vasco, eu acho que iriam uns 30 mil, hein? Eu acho que iriam uns 30 mil. Seriam 50 mil pessoas no estádio. Aí o pessoal fala, o Fluminense não queria que o Vasco tivesse mais torcido do que ele. Sei lá se foi isso. O fato é que não dá. O Maracanã é grande demais para jogos assim. E não pode existir. E além de matar a cultura do futebol carioca, né? A cultura de duas torcidas e tudo, que é uma coisa que o futebol carioca resiste. Uma pena mesmo, e pouco profissional, nada profissional, esse tipo de coisa. Brigam por causa do lado, do outro lado e rasgam dinheiro. Prejuízo? Muito provável que sim. O Fluminense teve prejuízo contra o Bragantino e vai ter agora prejuízo também. Isso é futebol profissional, gente? Não tem mais cabimento, não cabe mais isso. Esse vídeo tem apoio do Rei do Pitaco, o novo patrocinador do América de Natal. Legal aí o América agora com o Rei do Pitaco. E não deixe de acessar o link na descrição do vídeo ou o QR Code na tela para você fazer o download do Rei do Pitaco, dar suas pitacadas aí, é só torcer. Tomara que você se dê bem aí nos jogos que vão acontecer, especialmente nesse domingo, no Brasil e no mundo. Também tem NBA, você pode também partir para outras modalidades. Nesse domingo também tem live, depois de Palmeiras e Flamengo. O jogo é às 4 da tarde, a live começa lá para as 6 horas, 6 e pouquinho da tarde. Eu conto com a sua audiência, tá? E também quero te convidar para participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. É isso aí, o Clube de Vantagens da S1 Live. Você pode participar do bolão, tem outras vantagens, como o próprio nome do clube diz, e toda segunda-feira, toda quinta tem um Na Área. É um programa que eu faço no youtube.com/S1 Live, é o nome do canal, S1 Live, S1 Live. Você faz a inscrição lá, você vai gostar. Muito conteúdo, todo dia tem live, e eu participo segundas e quintas com a Alain Bimad e também com o André Rocha segundas-feiras, quando no final do programa tem sorteio de uma camisa oficial para um dos integrantes do Clube de Vantagens da S1 Live. Às quintas-feiras, eu, o Alain e o Léo Andrade também às 11 da manhã, mas o sorteio é às segundas, quando tem o André Rocha no programa. Tá legal? Então, acompanhe, se inscreva no canal e participe do Clube de Vantagens da S1 Live. Você vai poder concorrer, por exemplo, a uma camisa oficial do Flamengo, do Fluminense, do Vasco, do Botafogo, do time que você quiser, ou da seleção que você escolher. Você decide se você for contemplado. Legal?
Então, também quero destacar aqui os links na descrição do vídeo para o canal de cortes, clube de membros, curso online de jornalismo esportivo, blog do Mauro César no All Esporte e também para o uso 360 com os produtos do canal, as canecas, as camisetas da Live Soft Open, inclusive, e muito mais. É isso, valeu e saudações.